Olá, meus queridos seres de luz, bem-vindos ao canal Conexões Infinitas. Eu sou a Madu, hoje vamos fazer uma leitura especial para vós, a leitura do mês de maio, uma leitura que engloba toda a energia que está ligada ao mês de maio e é uma validade, como sabemos, sempre intemporal. Todas as nossas tiragens são intemporais. É então uma leitura, como já observaram, ligada então ao signo de Escorpião, para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou Vênus em Escorpião, para quem tem também uma relação próxima de alguém que tenha estes aspectos no seu mapa astrológico. Peço desculpa de me repetir, mas sempre terei que fazer. E é também uma leitura generalizada. Sabemos que pode ou não ressoar com o vosso momento, fiquem apenas e somente com o que ressoa. Lembrando que o tempo é fluido, pode ser passado, presente, futuro. Enquadrem efetivamente naquilo que for para vós válido. Lembrando que estas energias vão sempre ser indivisórias, isto é, elas não têm que estar simplesmente parceladas para maio, pode ser um assunto que possa continuar a ter repercussão nos próximos meses, ou que já venha do mês passado ou de meses anteriores, portanto, relatem tão somente assuntos que estão genericamente à volta da vossa vida, sendo que é para o coletivo de Escorpião. Muito bem. Antes de começarmos, apenas lembrar que agradecemos a todas as pessoas o tempo que nos têm dedicado, que estão connosco, os vossos comentários, os vossos likes, as vossas subscrições. Não tem sido muito fácil respondermos a todos, por uma questão de tempo. Não é por falta de consideração, pelo contrário, é realmente muito importante para nós a interação, só que não tem sido no tempo possível. Portanto, aqui estou a retratar-me também, a desejar que continuem todos bem, que tudo esteja o melhor possível convosco. Sabemos que os tempos que atravessamos são bastante delicados, vamos seguramente conseguir transitá-los de uma forma inteligente, de uma forma sábia e também com a proteção divina. Vamos então pedir que nos ofereçam as vossas cartas para podermos então fazer a vossa leitura. Temos aqui algumas cartas que já estão a ser oferecidas e temos já 6 cartas sobre a mesa. Vamos pedir um pouco mais, por favor, um pouco mais. Ok. Um pouco mais, por favor, para os nossos queridos nativos de Escorpião. Muito bem, então já temos connosco as cartas necessárias. Vamos, se for necessário, proceder à clarificação e à mensagem final. Vamos então ver. A primeira carta é a carta da Rainha de Paus, 6 de Copas, o Diabo, 10 de Copas, o Rei de Paus, 9 de Ouros, a Lua, a Rainha de Ouros, a Força. Vamos então chegar um pouco mais para cima. A carta dos Enamorados, a carta da Morte e a carta do Cavaleiro de Paus. Muito bem. Quando fazemos as leituras generalizadas e leituras, obviamente, que são leituras dedicadas à energia do mês, muito embora as nossas leituras sejam intemporais, mas esta vocacionada para o mês de maio ainda, não sabemos, obviamente, para onde a leitura nos vai então guiar. E esta leitura é muito vocacionada para o aspecto emocional, para a parte afetiva, absolutamente. Então temos sobre a mesa
a continuação de alguma energia que já estava latente. Então aqui encontramos um casal, literalmente um casal. Encontramos aqui a Rainha de Paus e o Rei de Paus. Portanto, aqui está um casal nitidamente que tem grandes memórias, que tem muita harmonia, ou pelo menos que se lembram muito bem da harmonia. Essa harmonia desejam-na, obviamente, para o vosso dia-a-dia, para a vossa vida, desejando o bem-estar mútuo e o bem-estar individual, com estabilidade. Só que acontece aqui, para muitos de vós, aqui uma situação desafiadora. Houve aqui alguma situação que aconteceu convosco, que para muitos pode ter sido uma circunstância de excesso, de algum acorrentamento, alguma situação tóxica. Não tem que ser toxicidade num sentido literal, pode ser toxicidade de ambiente, toxicidade de pessoas que estão à volta. Alguma coisa aconteceu, porque a carta da Lua fala de silêncios, fala de medos, a carta do Diabo fala de desafios que aconteceram aqui com este casal que se ama profundamente. Temos aqui a carta dos enamorados, que tem realmente um trabalho de vida intensíssimo, aqui com a carta do 6 de Copas. É sem dúvida uma carta de harmonia, uma carta de recordações, uma carta de almas que estão de facto num caminho uma da outra, almas que desejam de facto este amor. Existe muito amor aqui. O 10 de Copas é uma carta cheia de conteúdo, cheia de afetos, cheia de amor, com muita estabilidade, que é aquilo que desejam para a vossa vida, que tinha, com certeza, para muitos de vós, mas que aconteceu aqui algo, aqui com o Diabo, e aqui o que afetou efetivamente a vossa relação, aqui com a carta da Lua. Silêncios, medos, aqui stress, noites sem dormir, o grande desafio de voltar a reconstruir toda esta situação, aqui com a vontade de estabilizarem, de estabilidade nesta relação, profunda estabilidade, arraigamento, portanto, esta necessidade, esta coragem, este amor consolidar-se, ok? Transformando de facto tudo isto de uma forma plena, porque há que haver aqui uma transformação com a carta da morte, para que este amor de facto continue. Este amor existe e é muito grande aqui com a carta dos enamorados, com a carta aqui, as duas cartas aqui mostrando o casal, mostrando o 6 de Copas, que é uma carta de, como dissemos, uma carta de memórias maravilhosas, uma carta de vidas em comum, de almas que têm muito em comum. Existe aqui muito amor, existe muita paixão, existe agora uma necessidade enorme de se reencontrarem, o restabelecerem aqui este contacto, de reatarem este contacto. A carta do 6 de Copas mostra-nos de alguma forma essa capacidade, no tempo divino, obviamente. Poderá ser que alguns de vós nem estejam neste momento com algum contacto físico, pode ser que ele não exista para alguns de vós. Existe aqui, de facto, uma vontade de reaproximação. Vamos pedir alguma clarificação para vós perceberem então o que se passa aqui e pedir que seja clarificado. Vamos então pedir clarificação, mostrando aqui, alargando um pouco mais os conceitos que aqui temos. As duas cartas que estão aqui intrigantes, de facto, são as cartas do Diabo e a carta da Lua, para as quais vamos pedir então explicação. Cá está. Então a carta do Diabo fala aqui em afastamento emocional. Alguém se afastou emocionalmente, eventualmente numa situação de alguma circunstância exterior, alguma pessoa, alguma situação, e houve aqui um afastamento emocional. O afastamento emocional não quer dizer aqui que haja falta de amor, há apenas uma necessidade, eventualmente aqui uma necessidade de alguém, de um de vós, de ambos, eventualmente, para poder então compreender a sua circunstância dentro do relacionamento, o que é que está então a acontecer com esta situação.
algo muito desafiador, sem dúvida. Vamos pedir um pouco mais de explicação, para além do 8 de copas, este afastamento emocional, o que é que aconteceu mais? Há necessidade, então, aqui de haver verdade, cortar os obstáculos, é a vontade, então. Então, de retirar os obstáculos do caminho, aqui com a Rainha de Espadas. Reconhecem hoje que é necessário retirar estes obstáculos do caminho para que esta relação prossiga. Vamos ver o que significa a carta da Lua. O que significa a carta da Lua, por favor. O que significa a carta da Lua? Ok. A carta da Lua. Comportamentos comprometedores, alguma falsidade. Aqui com a carta do 7 de espadas, alguém teve um comportamento menos correto, aqui está, agiu com pouca verdade, agiu de uma forma sorrateira. A carta do As de Copas fala-nos na possibilidade e na capacidade de poder superar as situações. Aqui existe amor, houve um comportamento, enfim, impensado, mas existe aqui amor, existe aqui a capacidade de se recuperar essa situação através da carta da temperança, existe amor, carta do 10 de copas, existe aqui a vontade de se tratarem, de se curarem, de se restabelecerem então neste trabalho de reencontro, e a carta do 4 de copas. 8 de copas, 4 de copas, 4 de copas, aqui alguém que está afastado literalmente e emocionalmente. E aqui, sem dúvida que há uma pausa, como tínhamos falado, há aqui uma pausa de diálogo, há aqui alguém que de facto não está a falar, que está ausente, que está provavelmente contemplativo, a não ver as oportunidades. No entanto, as oportunidades estão cá. Há aqui uma taça, esta taça que está aqui a ser oferecida é a taça do amor, mas houve aqui sem dúvida o comportamento de alguém que foi bastante comprometedor. Mas há muito amor e há então aqui a necessidade do equilíbrio. A espiritualidade tem aqui uma forte presença, uma forte ajuda, e mostra aqui também a necessidade e a vontade, o tempo de cura, para que tudo isto realmente se reponha, se coloque de novo numa atitude de compreensão suficiente para poderem então reunirem-se conforme realmente ambos desejam, no seu secreto, obviamente. Vamos ver o que significa a carta da força. A carta da força, aqui está a carta do reencontro, 3 de copas, a carta do reencontro, a carta da confraternização, a carta do encontrar de facto o caminho para se restabelecerem, para restaurarem essa situação. Um pouco mais, neste momento, apenas aguardam o tempo certo. Ambos estão então numa atitude de contemplação. Aqui está a contemplação aqui focalizada pelo pendurado, vendo as perspectivas, vendo o que pode ser feito. O que pode ser feito por cada um. Sabemos que a priori é necessário retirar os obstáculos do caminho. A Rainha de Espadas aqui aparece nesse sentido, para poder então mostrar qual é de facto a atitude a ter. Vamos pedir um pouco mais de explicação. Vamos ver 6 de copas. Sabemos que é uma carta lindíssima, uma carta também de reconciliação, de retorno a casa, para além de ser uma carta que fala das memórias de amor, das memórias do bem-estar, de tanta coisa vivida em conjunto. Temos a carta do 6 de paus. Então, esta carta é uma carta de vitória. Ambos desejam reencontrar-se. 6 de paus é a carta da vitória. Observem aqui como esta pessoa está de facto a distribuir de uma maneira graciosa então as rosas às pessoas. Esta pessoa está numa atitude vitoriosa, a ser contemplada pela multidão. O que quer dizer que aqui existe consecução. Já tínhamos percebido que sim, que existe capacidade de recuperação desta relação. Se couber na vossa vida, para muitos cabe seguramente, para a grande maioria caberá, sim. Vamos ver o que é que está implícito aqui também na Rainha de Ouros. É a estabilidade, mas vamos ver o que é que está implícito. A carta do julgamento. É uma carta absolutamente reveladora
a tal carta que vem dizer que entre as circunstâncias necessárias para se estabilizar a vossa relação é necessário que haja então a reconciliação. Já estava implícita na carta do 6 de copas. Aqui está, pretendendo de facto aqui a estabilidade ser autenticada no fundo por haver então esta reconciliação. Começa de facto a ser através da reconciliação possível que a estabilidade começa convosco. Então aqui está também aquilo que já tínhamos falado, que há aqui para muitos de vós a capacidade de restaurar esta relação, porque há amor, porque há uma viagem em conjunto de almas que se procuram, obviamente, independentemente de ter havido aqui esta situação, almas que têm estes trabalhos normalmente em conjunto, sendo uma relação maravilhosa e lindíssima, ninguém diz que é fácil, mas é muito reveladora, é uma mensagem sempre, é um trabalho profundo, um trabalho de grande elevação consciencial e que é feito, de facto, com o caminho das duas pessoas. Debaixo do deck temos a carta do mundo, os ciclos, fala nos ciclos, uma abertura total, um novo ciclo que vai começar. E aqui também com o rei de espadas, que juntamente com a rainha de espadas falam de novo do casal. Aqui um casal cheio de paixão, agora aqui um casal, o mesmo casal que necessita de clareza, de abertura na sua vida, de grande franqueza no falar, para que haja ajuste e para que haja então a tal reconciliação e comece o tal ciclo. Vamos só pedir uma explicação adicional para a carta da morte. E caem muitas cartas, vamos tão somente aceitar as que viraram, que foram duas. Uma já estava com a energia sobre a mesa, que é a carta do diabo, e temos aqui a carta do vosso vínculo. Carta do diabo, as tais tentações, as tais desafios, as tais toxicidades, que têm que ser então modificadas. Aqui com a carta da morte tem que haver um renascimento, tem que haver aqui um ajustar, um renascer, exatamente como a carta do julgamento, e a carta do 4 de paus, que é uma carta de júbilo, de reconciliação também, uma carta de almas, poderei dizer, de alma chama, de almas gêmeas. Esta carta simbolicamente é conhecida no tarot como sendo a carta do 11, 4 estacas que realmente representam duas vezes o número 11, representam também aqui, como veem então, almas que estão no caminho uma da outra. É também a carta que fala dos vínculos que são então consagrados, aqui ligações de longo termo, aqui uma carta lindíssima. Aliás, 6 de paus, 4 de paus são cartas maravilhosas, cartas que nos falam de uma alegria vindoura, de um estabilizar vindouro, de algo que vai ser vivenciado por vós, para muitos de vós, sendo essa a vossa vontade, obviamente. Para muitos será, sem dúvida. Vamos pedir então aqui a conclusão desta tiragem, para vós, pedir aqui a conclusão. É para muitos uma circunstância, segundo o que temos acompanhado, estamos a falar para o mesmo grupo de nativos de Escorpião, que continuam aqui na linha da frente com esta situação para resolver, e sempre nos aparece cada vez mais e mais próxima a resolução das mesmas situações. As cartas que saíram para conclusão é o Pajem de Paus. Este Pajem de Paus é aquela pessoa que aceita perante o seu companheiro ou companheira que teve um comportamento imaturo. Aqui está o diabo a explicar-nos, houve um comportamento imaturo, do qual se quer então aqui refazer, ok? Também um pedido de desculpa, um pedido de perdão. A carta da justiça é essencial, ela já estava representada aqui pelo casal do rei e da rainha de espadas. A carta da justiça fala também não só no equilíbrio, mas também no restaurar desta relação. Já tínhamos visto aqui com a carta do 4 de paus, que continua aqui debaixo do deck. Não vou tirar mais cartas porque elas já estão mais do que explicadas.
Então, a carta do 4 de paus de novo debaixo do deck. Ninguém tenha dúvidas, porque é realmente a situação que está latente. E de novo a carta da temperança também, que já estava então sobre a mesa. O equilíbrio, o tempo para se restaurarem, o tempo para se curarem destes problemas, destas feridas, destes desencontros. Aqui, perante vós, mais uma vez, a explicação de que, sem dúvida, estão no caminho, está na atitude de perdoar, está na atitude de compreensão, na atitude de crescimento espiritual, numa atitude de intensidade, de grande intensidade. Vamos pedir um conselho dos suspiros ou sussurros de amor. Ver então qual é a mensagem final. A carta dos enamorados quis vir connosco agora. Vamos pedir então, vamos partir o deck e pedir então que nos sejam oferecidas as mensagens que necessitamos então de partilhar convosco, queridos nativos de Escorpião. Vamos então pedir que nos concedam, por favor, a mensagem necessária para deixar com os nossos queridos nativos de Escorpião. Ok? Então, a única coisa que é real é de facto o amor. Aqui está. A única coisa que é real é de facto o amor. Sobre a mesa tem união de corações. O que falamos, queridos consoletes? De novo, 6 de copas, 2 vezes o 4 de paus. A carta dos enamorados. Não nos resta dúvidas de mostrar de novo aqui para vós. Já não é a primeira vez que sai esta carta, nem esta informação ou, de novo, a sensibilização para vos continuar a mostrar. Existe aqui para um grupo específico de nativos de Escorpião, um grupo específico, não é para todos, mas em que existe aqui, de facto, uma ligação de almas com alguém, uma ligação profundíssima de almas com alguém. Alguns de vós estão, de facto, a trabalhar com almas gêmeas, almas chamas, almas que de facto estão no caminho uma da outra. Aqui a carta seguinte é: procure então na sua força interior suficiente estabilidade para poder então tratar deste assunto tão importante. Lembro-me também a carta 11, então está aqui suficientemente demonstrado que existe aqui a força necessária para poder então levar avante este trabalho de alma que tem aqui. A carta da força e também aqui esta carta, a carta 11, que diz: olhe para a sua força interior. Existe aqui de facto um grande trabalho com a força interior que tem que ser trabalhada para vós, convosco. Temos aqui a carta também do ir devagar. Então, ir devagar é também uma situação que devem levar em conta, dado que existe aqui situações que devem ser bastante delicadas e que têm que ser então estudadas e trabalhadas convosco, deixando que também a própria espiritualidade vos guie para onde devem então seguir. Limitamos-nos então somente a deixar a mensagem convosco, ela que é importante, obviamente. Vamos pedir aqui só um reforço final aqui do deck Káshiko e deixar mais uma mensagem para vós. Ver então qual é a energia final para deixarmos então convosco. Então, de novo, esta carta da união de corações que tem saído imensas vezes para vós. É seguramente um grupo especial de nativos de Escorpião que está a atravessar esta situação. Lembro que não são só os nativos de Escorpião, o oposto complementar de Escorpião, que é Touro, também está com uma situação idêntica. Temos outros signos também com essa situação. Temos Capricórnio, temos Virgem, temos Aquário, enfim, alguns sagitarianos, alguns nativos de Peixes. Tem sido uma energia que realmente tem sido muito presente em alguns signos, mais para uns do que para outros. Vamos então partir e
perceber qual é então a mensagem que devemos deixar convosco com o deck akáshico. Então, queridos guias, por favor. Queridos guias, por favor, necessitamos de uma mensagem final para os nossos queridos nativos de Escorpião, para terminar a leitura do mês de maio. É incrível, incrível. A mensagem final é de novo a carta do julgamento. Vontade, sabedoria e espiritualidade. A carta 20, de novo a carta do julgamento, que está de novo sobre a mesa para vós. Vamos só recuperá-la. A carta do julgamento de novo. De novo a carta do julgamento para vós, a mostrar-vos então que é possível, vai ser possível, é algo que está a ser trabalhado pela espiritualidade e por vós também, para então termos a consecução desta relação em alta e com certeza da melhor forma possível para vós. Deixamos convosco esta mensagem intensíssima, mais uma vez, para os nossos queridos nativos de Escorpião, desejando que todos fiquem bem, que continuem de facto a acatar as tais ordens necessárias para podermos manter então a nossa integridade física e mental neste tempo que estamos a atravessar, que é tão delicado. Agradecemos os vossos comentários, a vossa colaboração, o vosso carinho, os vossos incentivos. Para nós é realmente muito edificante podermos então trabalhar convosco e aqui continuaremos. Aguardamos por vós na próxima leitura quinzenal do Especial Amor. Vamos ver a evolução desta história que se tem mantido de facto tão intensamente connosco aqui. Vamos ver qual é a evolução da mesma, esperar o melhor possível para todos, que continue a imperar a vossa vontade, que a espiritualidade continue na vossa vida, de acordo com o Espírito então que nos traz. Desejo o melhor possível para vós, uma excelente continuação, bom progresso no mês de maio e que tudo ocorra de acordo com a vossa vontade. Assim seja. Muito obrigada e até breve.